Olá, morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula de língua portuguesa hoje nós vamos trabalhar um tema transversal, diversidade cultural. Estamos no país certo, né? Um país mais diverso que eu conheço é o Brasil. É um mundo melhor, depende de mim e de você. Então, um pouquinho de leitura para que vocês possam entender essa aula, né? Espero que vocês consigam enfrentar as desigualdades e valorizar a diversidade, né? Que a gente possa promover o diálogo, a convivência, o engajamento, né? A interação, a participação com as pessoas, né? E não se trata simplesmente de desenvolver um modelo para trabalhar a diversidade, né? Mas sim rever as relações que se dão no ambiente escolar, na nossa família, na nossa comunidade. Então, como construir a igualdade, como contribuir, ajudar a pessoas a superar, né, algumas discriminações, alguns preconceitos, relações, por exemplo, entre homens e mulheres, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, entre homossexuais, heterossexuais e para a qualidade de vida da educação para todos e todas. Então, a educação, acredito que seja a base, né, para essa mudança, essa transformação. Só a educação pode transformar as pessoas. Então, é nessa transformação que a gente vai trabalhar. É no ambiente escolar, que é uma responsabilidade também da escola, né, que crianças, jovens e adultos, eles podem se dar conta de que somos todos diferentes e que é a diferença que é o belo, que é o legal, e não o temor ou a indiferença que deve atiçar a nossa curiosidade. Não é a minha diferença que vai fazer você ficar curioso, você querer de repente buscar, escavacar coisas sobre mim. Eu ser diferente é o legal da coisa, ninguém deve ser igual a ninguém. Imagina um mundo todo igual, pessoas todas iguais, não teria graça. Então, eu tenho que ver a diferença como uma riqueza, como algo bom que eu possa aprender com aquelas diferenças, que eu possa aprender algo que eu ainda não sei com as outras pessoas. Então, isso é o que é legal, né? E juntamente, educadores, né, professores, todos nós professores, estudantes, pais, toda a sociedade, ela pode ser promotora de transformação do Brasil em um país respeitoso, né? A gente tem que ter orgulho de disseminar a nossa diversidade. A gente é um país diverso, né? Desde a colonização, Portugal, colonizar os índios, nós tivemos aqui os escravos africanos, e os imigrantes italianos, enfim. A gente, desde o início da nossa história, que a gente é esse país diverso, com diversas culturas. E como é maravilhoso ter esse universo de variedades, né, de particularidades. Então, a gente vai ver esse primeiro slogan aí, né, diferentes, mas não desiguais. São slogans de campanhas, né, diferentes, mas não desiguais. Por que a gente precisa fazer essas campanhas? Porque a gente ainda tem um país que é diverso, mas que não respeita as diferenças. Então, nós é que temos que fazer isso, partir da gente, ser esse exemplo de respeitar o outro, de convivência respeitosa, para que eu tenha uma vida de paz, de tranquilidade, né, trazer a felicidade para mim, para o outro, eu tenho que conviver de forma respeitosa e respeitar a diferença do outro. Então, o outro slogan também é Viva a diferença. Vamos viver a diferença, vamos mergulhar nessas diferenças. Somos todos iguais na diferença. Em direito somos todos iguais, mas a gente não tem que ser igualzinho ao outro, né? Em direito sim, mas a minha vida, a minha personalidade é a identidade minha, sou eu. E eu não preciso mudar para agradar as outras pessoas.
eu preciso viver com as pessoas, mostrar quem eu sou, ter respeito pelas pessoas e ser respeitada. Então, esses dois slogans, né, ilustram campanhas, organizações de movimentos pela igualdade racial e abriram didáticas, né, modelos sobre a diversidade. Fazem parte do conjunto de campanhas e ações de denúncias de que nem sempre as diferenças são vistas como riqueza em nosso país. Apesar de o Brasil apresentar em sua face externa a imagem do país da diversidade, externa, por fora, mas por dentro a gente ainda é um país de preconceito, de discriminação, que existem muitas desigualdades. Então a gente precisa trabalhar isso e mudar. E você, junto comigo e com todos os outros, a gente vai ser capaz de mudar isso aí. O meu exemplo, o seu exemplo pode fazer mudanças grandes no nosso país, né? Por vezes, e não em poucos casos, né? Não são poucos os casos, algumas diferenças viram sinônimos de defeitos em relação ao padrão dominante. A sociedade é dominante, né? Então, ela cria padrões, ela rotula o que é legal e o que não é. Então, considerando como parâmetro, né, que todos têm que seguir, de normalidade. Poxa, gente, eu ter preconceito, racismo, né, preconceito de cor, preconceito porque a pessoa tem uma relação homoafetiva, né, no caso homossexuais, ter preconceito com a mulher que usa roupa mini saia, roupas curtas, quem usa uma tatuagem, por exemplo, quem pinta o cabelo diferente. Então, quando o assunto é diversidade, é sempre um mais ou um também. Então, chega de apontar as diferenças dos outros como se fossem defeitos. Não é defeito, é a personalidade da pessoa. E eu tenho que respeitar a personalidade de cada um. Por exemplo, um jovem gay agredido porque andava de mãos dadas com seu companheiro, poder ouvir, por exemplo, os outros reprovarem e ter ações violentas, frases do tipo, tudo bem ser gay, mas precisa andar de mãos dadas, né, com brincadeirinhas, com chacotas, isso não é legal, isso não é respeitar a diferença do outro. Uma mulher vítima de estupro, ao sair de uma festa, poderá ouvir, por exemplo, essa frase, mas também o que esperava que acontecesse andando na rua à noite de mini saia, isso não é motivo para uma violência. Então, se cada um tiver respeito pelo outro, nada disso vai acontecer. Essas desigualdades, essa violência, essa discriminação, ela não vai acontecer. Uma outra situação, né, um jovem negra que mesmo possuindo qualificações, mesmo possuindo competência para exercer uma função num departamento de emprego, né, de trabalho, de repente a fichinha que preenche a entrevista diz, mas você com esse cabelinho, desse jeito, assim, ruinzinho, crespo, fica difícil conseguir um emprego, porque a gente precisa de um padrão diferente. Então, isso aí é uma coisa horrível, né? Você tem que ser visto pela sua competência, não pela cor, pelo cabelo, pela roupa que você usa. Então, vamos parar com isso, né? Isso não cabe mais, são características de desigualdade, discriminação, isso não cabe mais fazer com que as pessoas, porque elas são diferentes, de repente elas passarem a ser culpadas porque nasceram negras, porque são indígenas, porque pertencem a uma religião diferente. Então, isso chega, isso não cabe mais num mundo onde o diferente é o legal, é o que faz a vida ser mais bela, né? A minha experiência, a minha forma de ser vai contribuir com outras pessoas. Então, chega disso, né? Então, eu trouxe para vocês também uma música que se chama Diversidade, que é de Lenine, muito legal para a gente fazer uma reflexão de tudo isso que a gente acabou de debater, né, de dialogar. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que ele pensa. Se cada ser é só um,
e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. O que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A humanidade caminha atropelando os sinais. A história vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. Olha que legal, carente de amor e paz. Se cada um de nós doar um pouquinho de amor, um pouquinho de respeito pelo outro, o mundo seria bem diferente. Não teria tantas pessoas carregando nas costas o peso de dores, de uma dor que é profunda, porque é diferente. Eu nasci sem poder andar, é uma diferença. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que agir de forma indiferente comigo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, respeito. Diga não a qualquer forma de preconceito e discriminação. Por favor, ame ao próximo. Se não pode, ao menos respeite. Não sou obrigada a amar, mas eu sou obrigada a respeitar. Amar é muito melhor do que fazer outra pessoa infeliz, né? E o exemplo é a forma. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que respeitar para ser respeitada. Então, a partir do momento que eu respeito, outras pessoas vão me respeitar. Então, vocês vão ter aí uma atividade praticando, né? O Brasil, como mencionado no texto, é reconhecido externamente como país da diversidade. Sobre isso, cite algumas das riquezas culturais que você identifica no meio em que vive, como manifestações dessa diversidade. Desde o início eu já falei para vocês que o Brasil é um país diverso, de várias culturas, né? O que vocês podem observar, né? Regional, da sociedade que você vive, da comunidade que você vive, as diferenças e quais são elas e o que isso é legal para você. A B, por vezes e não em poucos casos, algumas diferenças viram sinônimos de defeitos em relação ao padrão dominante, considerado como parâmetro de normalidade. Como você enxerga esse comportamento na sociedade em que vive? Além dos exemplos citados no texto lido, você tem outros exemplos quais? Então, além do jovem gay, além da jovem negra, né? Quais? Por exemplo, uma mulher, ela vive um casamento que não é legal, de sofrimento, então, mas ela não vai pedir o divórcio porque uma mulher divorciada, todo mundo vai criticar, todo mundo vai falar, isso é um parâmetro. Poxa, eu preciso ser feliz. E se a minha felicidade depende de uma escolha e que eu preciso fazer, eu vou fazer, porque eu preciso e eu mereço ser feliz, independente do que os outros pensem. Letra C. A diversidade está presente na nossa vida e cabe a nós reconhecê-la. Assim, para você, como é possível melhorar a convivência entre as pessoas e promover a igualdade de direitos? Justifique a sua resposta. Como é que a gente vai fazer? Qual é a mensagem que você vai deixar aí para ter um país mais de igualdade, com menos desigualdades, com respeito à diversidade, né? A convivência, como é que deve ser? Tem uma frase que eu trouxe aí para vocês. Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que os outros pensam. Então, o que as outras pessoas pensam de mim, se for para enriquecer, se for para me ajudar, ok, absorvo todas. Mas se forem para destruir, eu ignoro, não vou ouvir nenhuma, porque eu me amo, eu gosto do jeito que eu sou. Então, eu vou lutar para ser feliz, sem que as outras pessoas possam
de repente fazer com que eu baixe a cabeça e faça o que elas queiram. De jeito nenhum. Agora estamos terminando, né, a nossa aulinha. Eu quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado. É uma aula que deveria ter mais tempo, né, para um debate, quando nós voltarmos. Vamos fazer esse debate, né, na sala. Sei que vai ser muito proveitoso poder ouvir vocês, né, o que vocês pensam. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, fica essa reflexão, vocês vão poder observar tudo que está acontecendo. Vamos melhorar, né, esse país que é tão lindo como o Brasil, mas tão desigual, né? Às vezes tão cruel com as pessoas. Então, obrigada mais uma vez. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Quando se trata de amor, nada que a gente faz é perdido. Tudo é importante, tudo vale a pena, né? Quando a gente faz por amor. Nem sempre somos correspondidos, mas vamos continuar amando. Eu, por exemplo, eu amo a educação, eu amo meu país, eu amo ser professora, eu amo amar vocês. Isso é o que importa. Então, isso para mim faz bem. Então, aquilo que faz bem para mim, eu vou absorver, 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 né? Porque amor não tem medidas, não tem tamanho. Se ama simplesmente. Então, quero terminar aqui com um beijo enorme no coração de vocês. Espero que vocês fiquem todos bem, né? Que vocês consigam refletir um pouquinho e façam essa atividade com carinho, né? Tchau, até a próxima aula.